Aí, pessoal estudioso, tudo bem com vocês? Como todos vocês que têm me acompanhado nessas videoaulas já sabem, para entender a política no Brasil, aquilo que nós passamos ao longo das últimas décadas, é sempre muito importante vocês retornar para o começo, inclusive, da República no Brasil. Conhecer um pouco sobre esse período tão interessante aí que vai marcar algumas das características fundamentais que mesmo com algumas palavras que hoje nós não usamos muito, ainda reflete o nosso próprio padrão político, algumas dessas características que ainda hoje rola no meio da nossa própria sociedade. A República Velha é um período aí da política brasileira, do governo no Brasil, que vai de 1889 até 1930. Ou seja, durante 4 décadas, um pouco mais do que isso, a política brasileira foi controlada e vai ter algumas características muito interessantes, muito marcantes, que ao longo dessa videoaula vocês vão ficar sabendo ou, no caso, reforçando esse próprio conhecimento. Nesse caso, chamo a atenção aí para algumas características bem importantes nesse período, que é chamado, por exemplo, de mandonismo. E o que é o mandonismo? É justamente essa característica onde aquela pessoa rica, né, aquele grande proprietário, aquela pessoa que tinha condições econômicas privilegiadas, acabava tendo o controle sobre aquela população, sobre os moradores em uma região. Afinal de contas, gente, deixa eu chamar aqui a atenção para uma característica muito interessante que tem no próprio ser humano. Essa situação em que você se aproxima em busca de algum favor, de alguma vantagem daqueles que têm recursos, daquele que tem dinheiro. E ele sabe disso e ele vai usar em benefício próprio, né? É aquela própria questão de que ele tem essa propriedade, esses recursos e vai usar em benefício próprio, muitas vezes lhe pressionando, como você ali, morador naquele local, ele tivesse o poder de mandar em você. E muitas vezes ele vai usar isso em benefício próprio. Você sabe disso, né? Pessoas que às vezes estão em certas dificuldades econômicas ou passando por certas necessidades, acaba se aproximando ou baixando a cabeça ali para poder receber um benefício. Às vezes até sendo humilhado. E isso é sempre um grande problema, né? Porque o mais importante não é realmente o que você tem, mas o caráter que você tem. Mas na República Velha, o mandonismo é uma das características mais importantes que vai existir na República Velha. Agora, algumas pessoas que tinham poder econômico, esses vão ter o título de coronel. Aí sim, tenho certeza que você já escutou sobre isso, né? Quando eu falo de coronel, não é um coronel no sentido ali militar especificamente, mas tem uma patente, porque está ligada à chamada Guarda Nacional. E a Guarda Nacional é uma das características mais importantes da República Velha. Muito embora essa Guarda Nacional tenha sido criada ainda durante o Brasil no Império, em 1831. Então reveja aquelas minhas videoaulas, dê uma assistida sobre elas para vocês entenderem aí que durante o período de 1830, em que o Brasil passou pela fase chamada de regencial, foi criado, ainda na regência trina, a figura do coronel. E por que ele é tão importante? Porque algumas pessoas ricas, principalmente produtores rurais, grandes produtores, pessoas enriquecidas, receberam uma patente, um título, aonde esse título trazia poderes para ele. Esses poderes, como por exemplo, de nomear alguns cargos públicos, de controlar, no caso, por exemplo, as próprias votações, e nesse caso, como a votação era, ainda no tempo do Império, o voto era aberto, ou seja, não era secreto, justamente o voto era fiscalizado pelo mesário, e nesse caso o mesário anotava em quem você votava, eles tinham um controle muito forte sobre essa própria população. Então algumas pessoas no Brasil receberam essa patente, esse título aí importantíssimo, que é o título de coronel. E ele vai usar em muitos casos em benefício próprio, claro, se ele tinha um poder, por exemplo, de nomear funcionários públicos, de exercer o controle sobre aquela população,
de muitas vezes acabar com revoltas, e às vezes revoltas estariam ligadas a perturbações contra o próprio domínio dele, ele vai usar em benefício da sua própria atividade política, né? Claro que isso vai acontecer. Mas outra grande característica, além do mandonismo e do coronelismo, mas tudo interligado, é a questão aí que envolve a troca de favores, né? Essa troca de favores chamada também de clientelismo, isso mesmo. O clientelismo é algo bem interessante, né? Porque você tem aquele político, aonde ele tem um controle, uma influência política maior sobre alguém, vamos dizer, de um nível político menor, ou mesmo quando não é político, mas ele vai, assim como aquele que tem o poder, o controle, mandar nessas pessoas e trocar favores, seja entre políticos de níveis diferentes, ou mesmo iguais, mas de qualquer forma são trocas de favores, como por exemplo, a nomeação do funcionário público, né? A nomeação desse cargo ou daquela outra atividade, o favorecimento, por exemplo, como troca de favor, em que esse político acabava fazendo com que aquela empresa recebesse, por exemplo, o direito a fazer aquela obra, aquela construção, né? Então, isso vai acontecer, são trocas de favores que envolvem tanto cargos como questões públicas, como, por exemplo, a questão de obras, financiamento, recursos, propriedades, e assim, de um modo geral, essa troca de favor é chamada de clientelismo. Então, você tem essas três características que vão percorrer a República Velha. Mas vocês sabem que não só a República Velha, vai se alongar muito mais do que isso. E aí, claro, durante a República Velha, começa a se consolidar, já que tem as eleições, aquela velha questão chamada de política dos governadores. A política dos governadores era justamente aí uma troca de favores, isso mesmo, uma troca de favores entre o governo federal e essas oligarquias locais, aonde nesses estados, essas oligarquias, vamos dizer assim, as mais poderosas, as mais influentes em âmbitos estaduais, iriam ser favorecidas pelo governo federal. E, em troca, esse governo federal queria receber, claro, aí, por exemplo, um apoio político, uma barganha, né, uma ajuda no seu próprio governo, principalmente quando a gente entende essa questão, por exemplo, dos deputados federais, desses políticos, desses senadores, desses grupos, aonde ficava aqui o seguinte, deixa eu esclarecer. Esses governadores que tinham influência sobre esses políticos iria garantir a votação e o controle ali em âmbito do legislativo naquilo que era interessante para o governo federal. Em troca, o governo federal iria dar apoio a esses governadores e em caso de algum distúrbio, algum problema, alguma atividade contrária a esses governadores, o governo federal se encarregaria, nesse caso, de dar uma ajuda, né? Ou, nesse caso, trocar essas oligarquias quando não fosse mais conveniente. Isso fica muito claro ali no governo de Hermes da Fonseca, quando ele vai buscar ali, porque teve a eleição, e essa eleição muito disputada para 1910, e nessa eleição ali acirrada, ele, Hermes da Fonseca, ao ganhar a eleição, buscou derrubar todos aqueles grupos, todas aquelas oligarquias que não tinham dado apoio a ele, removendo elas dos governos estaduais. E aí você deve estudar principalmente aquilo que ocorreu no Ceará. Sim, nesse estado muito interessante, agitado, um estado que nós amamos bastante, mas que nesse caso passou por uma acirrada disputa política, para não dizer realmente aquilo que aconteceu. Uma guerra estadual, uma guerra lá no estado por causa dessa mudança de governo. Então vocês viram o que era a política dos governadores. E aí nós temos um avanço nisso, vamos dizer assim, uma ampliação dessa política de governadores oligárquicos, de grupos e de domínio, quando vai ser criado
aí a chamada política do café com leite. Deixa eu explicar, eu sei que muitos de vocês já conhecem, sabem disso, já está literalmente saturado de saber disso, mas outros não. Então é importante lembrar o seguinte: São Paulo e Minas Gerais, São Paulo com café, Minas Gerais com leite, vão resolver quem vai ser os presidentes do Brasil. Quando eu digo resolver, gente, é o seguinte: eles vão revezar sobre quem vai ser o presidente e quem vai ser o vice. Então, simplificando, se São Paulo, naquele ano, para aquela eleição, indicava o presidente e sabia quem iria ser eleito, porque a máquina do governo iria garantir isso, Minas Gerais iria indicar o vice-presidente, tá certo? Na próxima eleição, na próxima legislatura, invertia, ou seja, Minas Gerais deveria indicar o presidente e São Paulo indicar quem iria ser o vice-presidente. E assim você tem esse controle em âmbito nacional, evitando que outros estados, de que outros políticos tivessem uma ascensão e chegassem ao poder. É claro que tudo isso tem seus limites, tem, no caso, por exemplo, atividades que são contrárias aos interesses dessas próprias políticas, você tem setores que estão desgostosos dessa própria política, tipo, estou fora da política e desejo controlar e não vejo um meio através da política dos governadores ou da política do café com leite de chegar no poder. E nesse caso, você sempre vai ter aqueles adversários que se viam nessa situação. Como também, é claro, não esqueça que na medida que o Brasil vai se industrializando e se urbanizando, os coronéis, que eram basicamente rurais, passam também a ser urbanos. Eles vão ter ali uma influência maior nesses setores urbanos. E quanto mais o Brasil se industrializa, maior vai sendo a força a partir do poder econômico desses grupos. E aí novamente vem a troca de favor que eu disse, que o pessoal acaba se aproximando, né, desses grupos que às vezes acaba no final só lhe sugando, lhe humilhando, lhe botando para baixo nessa própria situação, como vem o mandonismo, ou seja, eu mando, você obedece, nesse caso faz o que eu desejo. Infelizmente, as coisas muitas vezes se processam ainda hoje assim. Mas, como vocês viram, essa videoaula foi bem rápida e justamente algumas orientações muito básicas para que vocês compreendam essa política no passado e algumas coisas que ocorrem hoje em dia. Estamos finalizando. Não esqueçam todos vocês que viram essas videoaulas de também ali se inscrever. Não esqueçam também de deixar o seu like, assim como também ativar aqui o sininho. E é importante também, é muito interessante que todos vocês revejam essas videoaulas, inclusive vendo ali as playlists, né? Nós já temos várias playlists que com certeza vai ajudar todos vocês a entender melhor essa política brasileira e mundial nesse próprio cenário. De mais a mais, até a próxima, pessoal!